Chamava agora a Ana Mirra. Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Por igual. Pronto. Eu trago 3 elogios e confesso que não é nenhum hobby. Primeiro, obrigada a quem trouxe a arma secreta, que era aquele bebê, que nós entramos e ficámos logo todos muito mais calmos, muito mais, com mais ternura. Não sei de quem era, mas foi um movimento inteligente. Segundo, eu fui a uma Assembleia de Freguesia de Santo António e quero dar os parabéns a todos nós. Quero dar os parabéns a todos nós, que de uma forma, bem ou mal, somos muito democráticos e realmente trabalhamos para aprender, temos aprendido, pronto, quem vem tem mais de 4 anos, nota-se que éramos crianças numa nova reestruturação e eu acho que vamos tentando aprender uns com os outros, dar uma nova equipa e a coisa vai. Pelo menos as comissões também ajudam um bocadinho. Depois, o terceiro é congratular, pronto, ao contrário do senhor, não é ao contrário, espero não ir contra o senhor José Silva, mas realmente que tem razão, mas discutiremos mais à frente a questão da segurança. Pronto, nós sabemos que hoje está muito, a nível de segurança, a nível de policiamento, é muito complicado e não, é uma questão estatal, uma questão da Câmara, pronto, que nós servimos exatamente para chegar a bom porto nas nossas questões. Mas, pronto, congratular que a festa no Campo Mártires da Pátria está muito gira. Congratular em nome Joana Martins e toda a equipa que está a trabalhar para aquela festa, que vai trazer mais cor, mais alegria, pronto. E isto não é porque estamos perto do 25 de Abril, mas 3 elogios, pronto. Isto tudo para me desculparem que eu não preparei bem a moção que vou apresentar, por isso eu gaguejar, já tenho os 3 elogios. Pronto, o que eu vou apresentar é apoiar os moradores da Fidelidade Seguros pela revogação da Lei dos Despejos. Na anterior legislatura foi aprovada a Lei número 31/2012. É isso, não é? De 14 de agosto, que aprovou o novo regimento de arrendamento urbano. O que consubstanciou uma verdadeira forma de agilizar os despejos, em especial dos arrendamentos mais antigos. Este novo regimento de arrendamento urbano foi penoso para todo o território nacional, mas em especial para a cidade de Lisboa, ditando o despejo de milhares de famílias das suas habitações, o despejo de várias coletividades e o encerramento de muitas empresas, nomeadamente no setor do comércio, contribuindo em muito para acentuar as injustiças e as desigualdades sociais e contribuindo para a intensificação do processo de especulação imobiliária e abrindo caminho ao implemento de fenómenos como o alojamento local. Hoje em Lisboa, o preço das rendas atinge valores exorbitantes e a duração dos contratos é cada vez mais curta, de tal modo que passou a existir a terminologia de contratos de arrendamento precários. Também recentemente a Fidelidade Seguros, aproveitando a lei dos despejos da ex-ministra São Cristas, notificou já a alguns moradores de que o seu contrato não iria ser renovado e que em 120 dias serão obrigados a entregar as chaves do imóvel. Esta realidade também se passa na nossa freguesia, tendo já se realizando uma reunião de moradores afetados com esta intenção da Fidelidade Seguros, com a Junta e com os representantes dos partidos com assento em Assembleia de Freguesia. O PCP propôs, recentemente na Assembleia da República, a revogação do regime de arrendamento urbano imposto
pelo PST e CDS, para que o Estado assuma as suas responsabilidades na condução das políticas de arrendamento urbano, cumprindo o que está consagrado na Constituição da República Portuguesa. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensões adequadas, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Ainda em relação às intenções de despejo por parte da Fidelidade, o PCP considera que esta situação é demonstrativa do profundo desprezo social com que a Fidelidade de Seguros lida com a situação destas famílias, pelo que se exige uma intervenção imediata do Governo. A situação destas famílias não pode ser reduzida a um mero conflito entre senhorio e inquilino, e o Governo tem a obrigação de intervir desde já. No caso da situação que se passa no Concelho de Loures, com 3 torres de propriedade da Fidelidade de Seguros, o PCP apresentou um projeto de resolução que foi aprovado com os votos do PCP, PEV, PS e BE, e Bloco de Esquerda, em que, nomeadamente, recomenda ao Governo que desenvolva todas as diligências para assegurar a suspensão imediata da ameaça de despejo nas torres da Fidelidade de Seguros. No próximo dia 4 de maio será discutido em plenário da Assembleia da República o projeto de lei do PCP que revoga a lei dos despejos. Os moradores e a população podem contar, da parte do PCP, com todo o empenho e solidariedade na defesa do direito à habitação. Assim, as eleitas do PCP na Assembleia de Freguesia de Arroz propõem que a Assembleia de Freguesia, reunida em sessão ordinária, em 23 de abril de 2018, delibere apoiar a luta dos moradores dos prédios da Fidelidade de Seguros, exigir à Assembleia da República a revogação da Lei nº 31/2012, de 14 de agosto, que aprovou o novo regimento de arrendamento urbano, remeter a presente moção para a Assembleia da República, grupos parlamentares dos partidos políticos com assento na Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Assembleia Municipal de Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, Arroz, 23 de abril de 2018, as eleitas do Partido Comunista Português, Maria Fernanda Pereira Gonçalves de Lacerda, Ana Luísa Martins Pereira Mirra. Pronto, por enquanto é tudo. Obrigada. Muito obrigada, Ana Mirra, pelos elogios do princípio, embora... Pronto, tem que ser. Para falar, não? Eu acho que eu tenho direito, não? Sim, ainda não acabaram as inscrições. Tem a palavra o Frederico Sapaz. Bem, excelentíssima Presidente da Mesa, Anabela Valente, restante mesa, excelentíssima Presidente da Junta de Freguesia de Arroz, Margarida Martins e restante Executivo, caros membros eleitos dos outros restantes partidos, caros funcionários, obrigado por estarem aqui a trabalhar até tarde, caro público, antes de iniciar o voto de saudação a que venho aqui, gostaria só de fazer um reparo e gostaria de concordar com a cara membro do PCP, Ana Mirra, uma primeira vez para tudo, e hoje tenho a concordar consigo quando diz que nós, comparados com outras Assembleias de Freguesia, somos muito democratas. Se formos a um São Domingos de Benfica ou uma Estrela, somos sujeitos a levar umas facadas e até insultos. Isto é verídico. Mas cabe também fazer aqui um alerta que cabe aos membros desta Assembleia de Freguesia estudarem um pouco antes de virem apresentar moções, recomendações, o que seja. Porque há coisas que são de competência da Junta, outras da competência da Assembleia Municipal, outras da competência da Câmara Municipal e outras da competência do Governo. Eu concordo com muitas das coisas aqui ditas. Atenção, o CDS concorda, mas não é o local. Por exemplo, se vocês assistirem às Assembleias Municipais, que são todas as terças-feiras, os votos grupos parlamentares apresentam estas moções também, porque é o local próprio para o fazer. Não estamos a menosprezar o que vocês aqui vêm fazer. Estamos simplesmente a definir prioridades. Temos uma ordem de trabalhos de 13 pontos. Acho que aqui o nosso objetivo, e para o qual fomos eleitos, é pelos fregueses de Arroios. E se é pelos fregueses de Arroios, ainda nos faltam 11 pontos para tratar. E eu acho que é isto que nós vimos e fomos eleitos. Por isso eu peço, carecidamente,
em futuras Assembleias de Freguesia, que nos foquemos naquilo que interessa, em arroios. Obrigado. Visto isto, passo ao voto de saudação sobre o 25 de abril de 2018. Sim, o CDS também apresenta voto de saudação do 25 de abril. O CDS saúda o 44º aniversário do 25 de abril de 1974. De um abril que consagrou a plena liberdade para todos e não do abril sectário. De um abril que restaurou os direitos civis e políticos e que permitiu as primeiras eleições livres para a Assembleia Constituinte, onde o povo, democraticamente, demonstrou que não queria mais ditaduras. Nem todos entenderam e respeitaram a vontade popular, pelo que só foi possível recentrar Portugal no justo caminho da democracia, da liberdade e da tolerância em 25 de novembro de 1975, com a participação ativa do PS, do PSD e do CDS. De um abril que conduziu ao reconhecimento internacional de Portugal e à adesão à Comunidade Económica Europeia. De um abril que incontestavelmente trouxe o desenvolvimento e o pluralismo político, económico e social que transformou o nosso país. De um abril intemporal, o abril sem donos, o da liberdade sem tutelas nem superioridades morais, que não está terminado, nunca estará, mas que nos permite ser construtores e responsáveis pelo nosso destino. Celebrar Abril é defender diariamente a democracia dos perigos e desafios provocados pela descredibilização do sistema político, que leva à crescente abstenção eleitoral e à desconfiança de vastos setores da população, impelindo-os para as propostas populistas da extrema-esquerda e da extrema-direita. Celebrar Abril é, pois, a busca de inspiração permanente nos valores intemporais e duradouros que o dia 25 nos legou. É identificar e combater, cotidianamente, todas as formas de injustiça, corrupção, segregação, despotismo e obscurantismo. E porque dentro de dias se celebra o 1º de Maio, é também o momento para recordar que um Portugal mais rico, solidário e justo só é possível com empenho e contributo de todos, friso, de todos, do Estado, dos empresários e dos trabalhadores. Celebrar Abril é lutar, na esfera pública como na privada, por uma sociedade evoluída, informada, responsável e inclusiva. Celebrar Abril é, para quem faz serviço público, como nós autarcas, num mandato conferido pelo povo, a redobrar de responsabilidade de zelar pelo bem comum e de dignificar, pelo exemplo, a missão que nos foi confiada. A liberdade não tem dono. Celebremos Abril. Lisboa, 23 de Abril de 2018. Obrigado. Muito obrigada. Tem a palavra a Joana Chouriço. Recordo que este período, antes da ordem do dia, é para a apresentação de moção, recomendações, perguntas ao Executivo. Têm outro ponto para serem feitas. Boa noite a todos, eu me chamo Joana da Chouriço, hoje é o primeiro dia que estou na Assembleia, o meu número era o 18, fui eleita, mas pelo que eu me percebi, diz a Presidente da Assembleia que hoje vai sair 2 membros da Assembleia. Como hoje foi falado de muita liberdade, liberdade para mim é igual a lealdade, honestidade. E o que eu me apercebi até agora, que eu vejo muitos funcionários da Junta lá em cima e vejo um membro da Assembleia, por incrível que pareça, Margarida Santos, como funcionária da Junta. Eu acho um bocado esquisito. Eu vim hoje tomar posse e gostaria de ter uma explicação sobre isso. Boa noite a todos. Boa noite. Senhor Dou a Presidente, palavra ao Executivo. para a defesa da honra. Senhor Presidente, eu não percebi a pergunta, devo-lhe dizer. Não percebi, francamente não percebi a pergunta, e acho que, já que estamos a falar de liberdade,
de um lado esta pergunta existe porque existe liberdade e deve existir. Mas atenção, o PS, o Partido Socialista, que foi fundado em 1973 e que se funda numa ideologia que tem a ver com a social-democracia e que essa ideologia que vem, tem as suas fundações na Revolução Francesa, na Revolução Americana, tem como ponto central a liberdade e a lealdade. Nunca o Partido Socialista, e o Partido Socialista neste aspecto, com todo o respeito por todas as forças políticas, esteve antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril sempre do lado certo da liberdade. Muito bem, e a questão que aqui foi colocada, francamente não a entendo. E a lealdade aparentemente foi aqui questionada, questões de lealdade, é uma afronta àquilo que foi aqui dito, a falta de lealdade fica com quem remeteu essas palavras. Muito obrigado. Peço desculpa, Sr. Presidente. Podia ser formulada a pergunta, é que nós não entendemos qual é que é a pergunta em si. O CDS... Eu perguntei por que o meu número era o 18, eu não fui eleita. E hoje vim cá e está dito pela Presidente da Assembleia que hoje vai ser a tomada de posse do novo membro da Assembleia. Como o próprio do CDS diz ali, para os funcionários que estão trabalhando ali, e eu vejo, por exemplo, Margarida Santos ali, era um membro da Assembleia. Então hoje, em serviço. Não é incompatível. Não é incompatível. Não é incompatível. Eu fui membro da Assembleia Municipal de Lisboa durante algum tempo e era funcionário da Câmara Municipal. Esta questão não tem razão de ser. Está completamente encerrada. Não há qualquer incompatibilidade. Sr. Presidente, posso dar um esclarecimento? É que, vamos lá ver uma coisa. Sr. Presidente, permite-me. A doutora Margarida Santos renunciou ao mandato na Assembleia de Freguesia, ou suspendeu o mandato, não sei exatamente os termos. Posso? A doutora Margarida Santos, eu penso que a senhora Presidente tem esses termos mais corretos do que eu próprio aqui. A doutora Margarida Santos renunciou ou suspendeu o mandato, renunciou ao mandato na Assembleia de Freguesia e assumiu funções na Junta de Freguesia, cumprindo, aliás, uma disposição legal de requisição a uma universidade. E, portanto, este é o esclarecimento que se impõe a todos os eleitos, sendo que os eleitos do PS poderiam, e todos eles, aliás, poderiam ter esclarecido anteriormente, não o fizeram, resolveram fazê-lo aqui está a explicação, e, portanto, temos pena, e temos que fazer, o PS tem que fazer uma reflexão interna de formação política dos seus membros para perceber como é que funciona a Assembleia de Freguesia, quais são as responsabilidades dos seus membros, e isso, de facto, é uma questão que temos que refletir. Exatamente, temos que refletir. Tem a palavra a Fernanda Lacerda. Bem, Fernanda Lacerda, do Partido Comunista Português. Bem, eu vou dizer que estou um bocadinho pasmada. Eu peço imensa desculpa, mas estou um bocadinho pasmada. E estou pasmada porque ainda há pouco se falou aqui em liberdade. Jorge Lavaredas foi uma das principais pessoas que falou nessa palavra. Liberdade. E agora, quando foi aqui posta uma questão... foram aqui falados e enunciados coisas que, desculpem, que não têm a ver. Eu, para mim, penso que é justa, é correta a questão que foi posta por a Joana Chouriço. Aliás, eu vou dizer que eu ia pôr precisamente essa questão no ponto... quando fosse tomada, o ponto da tomada de posse dos novos membros. Mas visto que foi agora falado, eu venho aqui pôr a questão. E a questão é premente, desculpem, porque efetivamente há um membro que era um membro eleito que desta Assembleia de Freguesia, fazia parte da Assembleia de Freguesia, e que esteve presente até o dia 31 de janeiro, pelo menos que nós saibamos, não sei se até se foi depois, mas que nós sabemos porque esteve aqui e votou precisamente nessa Assembleia de Freguesia, e de repente em fevereiro surge, porque nós tomámos conhecimento, porque fazíamos parte de algumas comissões e surgiu
como funcionária, aliás, da Junta, nessas comissões. Portanto, uma das perguntas que eu vinha fazer era a seguinte: quando é que foi feita a renúncia do mandato? Porque, desculpem, tem que haver uma renúncia do mandato. Quando é que foi feita a renúncia do mandato? E quando é que foi tornada pública essa renúncia? E onde? Porque nós temos o direito de saber. E desculpem, quando até aqui a senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, até eu fiquei, não sei se realmente era o ponto, muito sinceramente, de dizer que iam ser, havia duas tomadas de posse, no fundo, que vão ser, deveria ter havido, se calhar, uma explicação. E não vejo que realmente, e desculpem, a Joana Chouriço tem a liberdade de pôr as questões, porque, desculpem, você do PS não querem que as pessoas venham para aqui fazer só ponto de braço no ar, não baixar. Desculpem, esta liberdade é para todos. E eu muito sinceramente estou pasmada com aquilo que ouvi, porque é uma questão premente de sabermos. Havia uma pessoa, um membro que estava aqui na nossa Assembleia, que votou até o dia 31 de janeiro e depois passou para funcionar. Sim, senhor, há renúncia, quando, o que é que foi, o que é que aconteceu? Ainda pertence, não pertence? Nada, não nos foram dadas explicações. Portanto, peço imensa desculpa, mas acho que deve ser, as coisas não devem ser olhadas de um modo como foram, mas devem ser normais. Temos o direito de saber. Muito obrigada, Fernanda. Devo esclarecer que eu disse no início que a Margarida Santos e o António Bacalhau tinham pedido a renúncia do mandato. Disse logo no início. A Margarida Santos e o António Bacalhau tinham pedido a renúncia do... Pasmada estou eu, quer dizer, eu falo baixo, mas isto até tem microfone. E tem sistema de ar. Não há qualquer incompatibilidade, volto a dizer, não há qualquer incompatibilidade no exercício dos direitos de cidadania de qualquer funcionário público, seja ele membro, seja ele funcionário da freguesia, seja ele funcionário da Câmara. Eu, como disse, eu própria, enquanto funcionária da Câmara, fui membro da Assembleia Municipal. Não há qualquer incompatibilidade nisso. A Margarida Santos pediu a renúncia e é por isso que vai tomar posse. Hoje, e o António Bacalhau também pediu a renúncia, portanto vão tomar posse nesta sessão 2 novos membros da Assembleia de Freguesia. Penso que a questão está esclarecida. Posso, Sr. Presidente? O Carlos Gonçalves tinha pedido a palavra, tem a palavra. Sr. Presidente, eu tinha a intenção de fazer esta intervenção, obviamente no momento dos pontos de ordem de trabalhos em que se iria proceder à substituição dos membros renunciantes. Mas já que a questão é suscitada agora, eu queria dizer que o PPD-PSD comunga das preocupações que foram trazidas aqui, quer pelo membro do Partido Socialista, quer pelo Partido Comunista Português, desde logo por 2 motivos. É verdade que a Sra. Presidente deu en passant a informação de que havia 2 pedidos de renúncia. Quanto a nós, en passant muito acelerado, porque aquilo que efetivamente deve ser transmitido a esta Assembleia ainda não o foi. É claro que não suscitámos essa questão nessa altura, até porque entendíamos que a podíamos suscitar no momento dos 2 pontos em causa. Mas já que a questão foi suscitada agora, queremos também levantá-la, desde logo, com os seguintes aspectos. Primeiro, há 2 renúncias. Segundo, em que datas é que foram apresentadas? Terceiro, qual é a data do edital
o momento em que foi afixado o edital referente a essas renúncias, respeitando o que está consignado na lei e no próprio regimento desta Assembleia. E eu confesso que, tendo hoje vasculhado, se me permitem a expressão, o site da Junta de Freguesia de Arroios, que é efetivamente difícil no que diz respeito ao acesso à informação, e tendo também visto as várias publicações, TV Arroios, Jornalinho, AR, Magazine, etc., não vi publicitado em nenhum desses órgãos de comunicação da freguesia essa informação. E essa informação é necessária esta Assembleia tomar conhecimento dela previamente, justamente até para ver porque a data em que elas ocorreram e nessa circunstância porque é que só hoje nos é comunicado e, em conformidade com isso, também verificar se os outros passos do procedimento legal foram ou não cumpridos. E isso sim é matéria desta Assembleia. Muito obrigado. Tem a palavra o Vítor Teles. Vítor Teles, CDS. Sr. Presidente da Assembleia, eu estou com alguma dificuldade em seguir esta Assembleia, especialmente porque eu recordo a todos que estamos no período da ordem do dia. E, portanto, eu acho que estão todos esquecidos que estamos no período da ordem do dia, que estamos aqui a debater assuntos que já pertencem a pontos que fazem da ordem do dia. E, por conseguinte, eu peço, mais uma vez, é um apelo que eu lhe peço, e peço desculpa, a Fernanda Lacerda, a questão dos 5 minutos é porque, de facto, só no regulamento que está em vigor, não fui eu que o aprovei, nem fui eu que o fiz. Mas para o período de antes da ordem do dia estão estipulados 30 minutos. Estamos aqui há 2 horas. E, portanto, eu acho que está toda a gente distraída, com certeza. E eu estou a ter alguma dificuldade em seguir esta Assembleia. Portanto, peço à Sra. Presidente da Assembleia, por favor, que dê por finda o período da ordem do dia e que comecemos os trabalhos. Eu, de forma autocrática e contra a Ana Mirra, decido então que está encerrado o período antes da ordem do dia. Vamos passar ao ponto número 3, que é a leitura, discussão e votação das atas número 3 e número 4 das... Sr. Presidente, é para um protesto. Protesto lá. Muito obrigado. Sr. Presidente, o protesto é o seguinte. Não estou a pôr em causa, obviamente, a intervenção do eleito Vítor Teles, por quem temos estima e consideração, mas há uma verdade que é insufismável. É que o ponto em causa foi ultrapassado no que diz respeito à matéria que estava a ser tratada. E nós não aceitaremos, e queremos deixá-lo aqui bem claro, não aceitaremos que não haja resposta às questões que foram por nós colocadas pela eleita do PS e pelos eleitos do PCP neste ponto de ordem de trabalhos. E não aceitamos, desde logo, porque o erro está a montante. E o erro está a montante no momento em que a informação que foi prestada no ponto de informações na abertura desta Assembleia está incompleto. É claro que tem razão o Vítor Teles quando diz não é o momento. Pois não, se calhar o momento até tinha sido nessa altura em que foi dada essa informação e não o fizemos. E não o fizemos, como eu já disse, porque iríamos discutir esse ponto no momento próprio. Mas uma coisa é certa, a questão está levantada e está suscitada. E nós não pretendemos que haja aqui qualquer situação menos clara de branqueamento de situações. E, portanto, aquilo que nós pedimos, efetivamente, neste momento é, e porque é de liberdade que falamos, e é por estar justamente nesta altura, a 23 de abril, que não aceitamos que qualquer procedimento ou qualquer medida procedimental possa tentar silenciar aquilo que os eleitos desta Assembleia questionaram. E, portanto, aquilo que eu pedia, Sr. Presidente, é que ainda antes de passarmos a qualquer outro ponto, nos seja dada a nós, PSD, que suscitou a questão, ao Partido Comunista, que suscitou a questão, e à eleita do PS, que suscitou a questão, uma resposta tão simples que é as informações rápidas que nós pedimos. Muito obrigado. Lá perdi a minha oportunidade de ser autocrática, mas pronto, leve isso em consideração. Eu recebi o pedido de demissão do António Bacalhau no dia 15 de março. Ele
ele pediu admissão do Executivo da Junta de Freguesia de Arroios e pediu admissão também da Assembleia de Freguesia. Sim, mesmo dia. Foi no dia 15 de março. No dia 15 de março. Assegurando, evidentemente, as funções, até ser substituído em Assembleia, porque é isso que diz a lei. A Margarida Santos pediu admissão no dia 30 de janeiro de 2018. 30 de janeiro de 2018. Passo a palavra ao Executivo se quer acrescentar alguma informação. A Assembleia de Freguesia não foi Foi 29, penso eu. Não, a 31 de janeiro. 29 de janeiro. 29. 29 de janeiro. Sr. Presidente, não sei se tenho se me é dada a palavra. Eu dei-lhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui, eu penso que foi a Ana Mirra que nos disse aqui que a nossa Assembleia de Freguesia era muito viva, não é? E aqui assistimos a um outro momento que é, na falta de capacidade da oposição, de fazer oposição, o PS deu uma perninha, não é? E, portanto, deu-vos aqui uma perninha para vocês fazerem um bocadinho de oposição, o que é fantástico, e, portanto, fica aqui a nossa contribuição para a oposição. Bem, mas só dar duas notas. A Fernanda Lacerda... É 30 dias do mês de janeiro de 2018. Temos que saber a hora. É 30 de janeiro. 30 de janeiro. E nessa Assembleia, eu peço desculpa que não devo estar a falar aqui, estava presente como membro e votou. Temos que saber e a ata e a sessão foi encerrada pelas 22 horas. Sr. Presidente, independentemente, se me permite continuar no uso da palavra. Não, com certeza, com certeza. Que é importante. Com certeza, com certeza. Sr. Presidente, Janeiro. Foi na segunda-feira, dia 29. Pois dá, A ata é que está errada. Foi a 29, a ata é que está errada. Há essa incorreção, foi uma segunda-feira. A data está errada, porque diz 30, mas não, foi a 29. Houve aqui um engano Arranja-se facilmente. no dia da data. Foi 29. A ata tem uma incorreção de facto. Desculpa, toda a gente. Sr. Presidente, se me permite, independentemente dessa questão, eu penso que a questão que foi aqui colocada é, se bem entendi, a seguinte. É legítima, digamos, que a doutora Margarida Santos esteja a prestar serviços, seja funcionária da Junta, desde a data que entrou ao serviço, que, salvo erro, foi em março de... Peço desculpa, foi em? 1 de fevereiro. Foi 1 de fevereiro de 2018 e a resposta parece que está clara, porque a doutora Margarida Santos renunciou no dia 30, o Sr. Presidente tem a documentação, e, portanto, não houve nenhuma, independentemente de se acharmos ou não acharmos legal ou ilegal, a sobreposição é que, de facto, é que dela nem tão pouco existiu. Portanto, isto que fique claro, não houve qualquer sobreposição entre a sua, digamos, a doutora Margarida Santos enquanto membro da Assembleia e enquanto, digamos, colaboradora da Junta de Freguesia de Arroios. E isto é muito importante que fique claro. Obviamente, Fernanda Lacerda e Carlos Gonçalves, nós, a primeira coisa que dissemos é que o Partido Socialista é o Partido da Liberdade. E se me permite, e sem qualquer acrimónia, não me leva a mal Fernanda Lacerda, o Partido Comunista, sob a liberdade dos seus militantes para prestar as opiniões na praça pública, não dá lições ao Partido Socialista nessa matéria. E relativamente à transparência,
O PSD também não dá lições ao Partido Socialista, nem em termos nacionais, nem nesta Assembleia, e eu poderei continuar a explicitar estes aspectos. Muito obrigado. Sr. Presidente, peço a palavra para o texto. Sr. Presidente, peço a palavra. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão é muito simples e é esta. Só aclarar, em certo protesto, que nós não levantamos qualquer questão em relação a qualquer sobreposição de exercício de mandato ou de exercício de funções. Mas agradecemos a perninha que o membro do Executivo, Jorge Labaredas, nos traz e iremos analisar com detalhe e certamente faremos as perguntas que achamos pertinentes, até em prol justamente da questão da transparência, de que não pretendemos dar lições a ninguém, mas não só e apenas ir de braço dado com aqueles que queiram a transparência neste órgão e nesta circunstância. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos passar então à votação das moções. Votos de saudação e votos de pesar. Primeiro voto de saudação, vive ao 25 de Abril, apresentado pelo Bloco de Esquerda e subscrito também pelo Partido Socialista. Quem vota a favor? Voto de saudação, apresentado pelo Bloco de Esquerda e subscrito pelo Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do PCP, do PAN e uma abstenção do CDS. E os votos do Bloco também, claro. Segunda moção, apresentada pelo Bloco de Esquerda e subscrita pelo Partido Socialista, pela defesa e despoluição do Rio Tejo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Declaração de voto. Muito rápido. Posso dizer só o resultado da votação antes de me esqueça? Desculpa, Sr. Presidente. Aprovado com os votos a favor do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN e a abstenção do CDS com declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como eu referi anteriormente, obviamente que o Tejo e a poluição é do interesse nacional, de Lisboa, mas não é da matéria da Junta de Freguesia de Arroios. Por isso, abstemos. Obrigado. Segundo voto apresentado pelo Bloco, terceiro voto apresentado pelo Bloco de Esquerda e subscrito pelo Partido Socialista, pesar e condenação pela morte de Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Declaração de voto. Não, eu já voto tudo. Foi aprovada com os votos a favor do PS, do PCP, do PSD, do PAN, Bloco de Esquerda e as abstenções do CDS com declaração de voto que eu já sei qual é. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu faço este procedimento para ficar registado em ata, na áudio e também na TV Arroios. E a dizer TV, CDS Arroios, peço desculpa, já é força de hábito. O CDS abstém-se porque esta mesma moção, obviamente condenamos qualquer tipo de violência e atos terroristas contra qualquer ser vivo, mas esta mesma moção foi apresentada pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD, se não estou em erro, e em Assembleia Municipal, eu estava lá, foi PSD e Bloco de Esquerda e foi votada favoravelmente, unanimemente, em Assembleia Municipal. Novamente, não é competência da Junta de Freguesia, mas sim da Assembleia Municipal fazer este voto pesar. Não, a Assembleia Municipal porque tem um departamento próprio de relações internacionais. Não vamos entrar em Nós não diálogo, temos. Obrigado.
Vamos passar agora à votação da recomendação apresentada pelo Bloco de Esquerda e subscrita pelo Partido Socialista, que recomenda à Junta de Freguesia de Arroios que inicie um diálogo com a Carris no sentido de resolver problemas de mobilidade na freguesia. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com os votos a favor do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda, do PSD, do PAN e a abstenção do CDS, que tem declaração de voto. Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por estar a amassar, mas acho que é importante frisar o nosso ponto. Novamente, não é competência da Junta de Freguesia, mas, obviamente, estamos ao lado desta luta que é encetada pela Câmara Municipal de Lisboa. Obrigado. Pode? Vocês estão a ver que nós hoje não saímos daqui. Ana Mirra, Partido Comunista Português, e sem querer dar lições de moral a ninguém, pelo menos, pronto, este da Carris não é da competência, mas realmente, afinal, qual é a competência de uma freguesia, das assembleias? Que eu, muito sinceramente, agora fico confusa. Ou seja, a competência das freguesias não é só o buraco. Nós temos, é assim, que acho que o senhor acha que o TER está muito longe de nós, eu ainda levo de barato. Agora, é competência da Junta pressionar a Câmara, pressionar o Governo para que os fregueses tenham bons transportes, que a Carris funcione bem, que o metro também funcione bem. É a minha declaração de voto, é por isso que o PCP vota a favor. Eu não vou precisar da minha defesa de honra, porque ainda estamos no segundo ponto, por isso precisas da defesa de honra. O Carlos Gonçalves também quer fazer declaração de voto? Nós declaramos, essa é a declaração de voto, que votamos favoravelmente esta moção, justamente por considerarmos que o previsto na linha K do número 2 do artigo 7º, no âmbito das atribuições da freguesia, quando se fala, desde logo, na proteção da comunidade, abrange, aliás, como há 2 sessões atrás, nossa colega eleita pelo Partido Socialista dizia, realmente neste ponto cabe tudo, e eu estou recordado das suas palavras, e é verdade, cabe tudo, inclusivamente proteger a comunidade e a questão da mobilidade, não temos a menor dúvida que é também uma questão de proteção da comunidade e por isso votamos favoravelmente. Agora é o Bloco de Esquerda que quer também fazer uma declaração de voto. Eu gostava de começar por dizer que a Assembleia de Freguesia cumpre um mandato. E o seu mandato é representar os fregueses de acordo com o programa político que apresentou. O programa político que o Bloco de Esquerda apresentou é que define quais é que são as medidas que traz à discussão. Não são os outros partidos que têm o seu programa político autónomo que vão definir o que é que o Bloco de Esquerda deve apresentar ou não na sua Assembleia de Freguesia. Portanto, parece-me que este tipo de intervenções em nada ajudam a aprofundar a democracia como nós pretendemos que ela seja feita. Portanto, eu agradecia que, quando nós estamos a fazer uma discussão, que seja feita com fraternidade e com respeito pelas posições alheias e que não se venha sistematicamente invocar dados de regimento que nem sempre são corretos para poder limitar o direito de intervenção de outros partidos e que também não se procure deslegitimar os intervenientes através de posturas muitas vezes agressivas e beligerantes. A declaração de voto do Bloco de Esquerda é que o Bloco de Esquerda cumpre o seu mandato para o qual foi eleito e...
Beatriz, faça a sua declaração de voto e vamos terminar aqui, que a Assembleia já vai muito longa e não é necessário mais confusão. Acaba a sua declaração. Eu gostava que a Presidente da Assembleia da Freguesia tivesse a mesma determinação e firmeza quando as intervenções que pedem pontos de ordem e fazem declarações de voto são feitas por outros membros. Eu vou muito claramente dizer que o Bloco de Esquerda apresentou as moções que trouxe aqui à Assembleia de Freguesia de acordo com o seu programa político e de acordo com o programa para o qual foi eleito à Assembleia de Freguesia. Senhora, isso é uma declaração de voto. Moção, Estou apresentada pelo Partido Comunista Português, comemorar e saudar o 25 de Abril e o 1º de Maio. Quem vota a favor? Quem vota contra e quem se abstém foi aprovado por unanimidade. Moção apresentada pelo Partido Socialista e subscrita pelo Bloco de Esquerda por uma freguesia de Arroio rejuvenescida. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Temos 2 votos de pesar. O primeiro pela Sucena Veloso e o segundo pelo Sr. Manuel Marques. Eu vou propor que o minuto de silêncio se faça no fim das votações. Penso que ninguém irá contra isto. A moção apresentada pelo Partido Socialista, pela defesa e subscrita pelo Bloco de Esquerda, eu peço desculpa que eu estou com um bocadinho de dor de cabeça, pela defesa do serviço do CTT. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Com uma abstenção do PAN. Apresentado pelo grupo do PPD-PSD, saudação por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que eu gostei imenso e agradeço. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Saudação apresentada pelo grupo do PPD-PSD, saudação por ocasião do 1º de Maio. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Apresentado também pelo grupo do PPD-PSD, saudação ao 25 de Abril. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Moção apresentada pelo Partido Comunista Português, moção apoiar os moradores da Fidelidade Seguros, pela revogação da Lei dos Despejos. Quem vota a favor? Quem vota... Espera aí que eu preciso ver. Isto está um bocadinho diferente. PS. Não parecia. Não parecia. A sua lei estava 3 votos. Não era voto. É assim, não sei quanto já foi. Quem vota contra? Virou-se logo para dizer que foi não votado. E quem se abstém? Absteve-se o PAN. Portanto, a moção foi rejeitada com os votos contra do PS, do PSD, do CDS. Não, foram 5 votos do PS, do PSD, CDS, a abstenção do PAN e os votos a favor do Bloco de Esquerda, PCP e 2 do PS. O Partido Socialista não subscreveu esta moção porque porque defende não a revogação, mas a alteração da Lei dos Despejos. É a nossa declaração de voto. Queria só que repetisse a votação no que diz respeito ao Partido Socialista, que eu não percebi. O Partido Socialista, 5 membros votaram. 5. E 2 a favor. 3.
2 a favor. Usaram 3. Eu vi 3 braços só. Não, 2. 2 votaram? Não faz parte. 2. 1, 2, 3. Está bem com 3. Eu vi 3 votos. Sim, mas então eu peço que quando levantar a mão, levantem de forma que eu veja. Mas a gente tem aqui 3 votos. Mas eu estava a ver 3 braços do lado, portanto não podem ser 2. Isso é que eu fiz esclarecimento. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, sim. São 8 votos a favor do PS, 3 votos contra do... Não, 3 votos contra do... 3 votos a favor do PS e 8 contra. Acertei agora. Voto de saudação 25 de abril de 2018. Apresentada pelo CDS. Quem vota a favor? Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos. Passa a palavra à segunda secretária, teve mais atento aqui. Agora não consegui, isto foi muito péssimo. Pronto. É melhor repetirmos se puderes. Quem vota a favor? Eu PAN, A favor vota o PAN, votam 5 do PS e 3 PSD. 5, 7 do PS. 3, 4, 5, 6, 7. Sim. E 3 PSDs. Quem vota contra? 2 do PCP. Quem se abstém? 2 do Bloco e 3 do PS. Não era isso, é que eu não estava a votar. As abstenções 3. Controladora ao minuto de silêncio. Então, a segunda secretária diz assim. Esta última, isto, olha, desculpa, é ranhoso. 3 abstenções, 2 contra, portanto, foi aprovada. Foi aprovada. Vamos então. Ai, eu estou a tomar. Já vou nas aspirinas. Vamos agora prestar um minuto de silêncio em homenagem aos 2 membros importantes desta freguesia que faleceram recentemente.